Conexão Ciência. Você sabia que o corpo humano abriga 39 trilhões de bactérias e que esse número é próximo ao número de células que temos, que seria em torno de 30 trilhões? Chocante, né? E falando sobre bactérias, hoje estamos com Marcos Pilege, professor do Departamento de Biologia Estrutural, Molecular e Genética da Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG. Ele conversou conosco sobre o acervo do Micromuseu. Olá, Marcos. Para começar, como surgiu a ideia de criar esse micromuseu e por que ele é chamado assim? Quais os principais objetivos dele? A ideia começou assim sempre numa gozação, né? Sempre uma tiração de sarro. E aí foi de alunos, mas olha, isso foi há muito tempo, não consigo lembrar quando foi. Mas foi um aluno chegando para mim, tirando sarro, falou: professor, é isso, tem essas ideias aí de divulgar microbiologia e tal. Algo que o pessoal em Amsterdã fez. Eles fizeram um zoológico de micróbios. Eu falei, cara, os nomes, né? Os nomes, eu falei, achei horrível. Primeiro que eu não gosto de micróbio, porque micróbio é uma coisa muito vulgar pra gente, né? Muito popularesco demais, né? E zoológico, como se bactéria fosse bicho. Mas enfim. E aí eu fui olhar, né? Então era uma exposição lá em Amsterdã, que assim é acessível até hoje, né? Uma exposição, um museu assim muito legal, né? Então mais ou menos tem as mesmas ideias que eu me baseei, né? De exposição de placas, só que eles têm muito mais recursos, né? Então é um museu muito bonito de ver. E eu achei fantástico assim a imagem, a possibilidade de você ter placas assim e mostrar para domínio público. Aí eu falei, nossa, vamos tentar trabalhar, vamos tentar fazer uma coisa bem caseira, coisa assim, a gente imaginou, vamos fazer para aula, né? Só para mostrar para os meninos, tal. Mas aí cada um foi provocando, falei, nossa, imagina se a gente pudesse fazer uma exposição, né? E aí não sei se foi aí que deu a ideia de chamar de micromuseu, né? Porque eu não chamar de zoológico de micróbios, eu fiquei possesso, né? Mas aí de fazer o micromuseu e começar a fazer divulgação científica. E essa ideia eu já tinha colocado lá naquele livro que eu mostrei para você, né, A Sociedade Secreta das Bactérias, está no livro, mas assim, uma coisa muito anterior, né, de eu achar que tem essa vinculação muito ruim de como as pessoas, inclusive assim, profissionais, né, médicos, farmacêuticos, até mesmo microbiologistas, né, eles têm uma visão assim tão feia de bactérias, né? Eu falei, cara, a gente precisa fazer uma questão de divulgação, mostrar como bactérias são bacanas, né? E como elas estão vinculadas com sistemas vitais, ecológicos, tal. Porque quando você tem essa percepção de que elas são patógenas, até o nome, né, eu não gosto de usar, né, de patógeno, da ideia que a bactéria sempre vai causar problemas, né? E para mim o que eu quero passar é exatamente uma coisa diferente. A bactéria só vai causar problemas se você tiver um problema no sistema imunológico, se ela tiver no lugar errado, se ela tiver numa concentração errada, se ela tiver o genoma, sabe, diferente, tal. São condições. Aí ela pode dar patogênese. Então a ideia é essa, se você desmistifica isso, você mostra uma base científica mais forte, mas uma linguagem mais acessível, você tira essa pecha, né, de que ela é patogênica, e quando você tira isso, aí o pessoal começa a ter aquela estratégia, né, de não usar mais antibióticos sem critério. Porque se o cara é patogênico, ele é do mal, por que não usar antibiótico? Agora, se ele não é, né, se ele está te ajudando, se ele é um cara que está ali encaixado no ecossistema, eu falei, opa, por que eu vou usar um negócio para matar? Será que não tem outras alternativas? Esse é o sonho, né? Esse é o sonho. E daí você vinculou essa ideia de você tentar colocar essa percepção, e isso tenho muito vívido numa primeira aulinha que eu dei, que eu tinha que explicar para crianças de 8 anos quais eram os meus projetos de pesquisa, e eles quase morreram de sono, de tédio. Mas quando eu mostrei fotos, né, fotos de micro-organismos, eu vi aquelas crianças fascinadas, né, e eram fotos assim que era pegar pesado, porque era lindo, eram fotos gigantes, nossa, coloridas assim. Então isso pegou, eu falei, cara, se você consegue vincular imagens bonitas e coloca os conceitos científicos, mas de uma maneira leiga, pronto, essa é a síntese do micromuseu, né? Essa é a ideia do micromuseu. E a gente tá aí, o negócio está crescendo.
né? As pessoas vão olhando, vão dando ideias, vocês nos entrevistam, falam que é lindo, e aí dão mais sugestões, né? Aí a coisa vai crescendo. Aí já deixou de ser um projeto meu. Já ficou um projeto ali do Museu de Ciências Naturais, de repente tem um pessoal, eu tenho trabalhado com o pessoal da UFPR, ficou para eles também, né? Mas não importa, o negócio é que essa ideia vá para frente, né? Aí com o pessoal de Maringá, de Londrina, né? Tá, o pessoal falando, cara, é isso, divulgação científica é isso. Não tem mais pai, não tem mais mãe, o negócio está indo sozinho. Entendi. Como que a microbiologia está presente no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba? Qual que é o maior mito ou equívoco que as pessoas têm sobre as bactérias? Teve uma aula assim que deu um problema. Eles iam fazer apresentações de seminários, aí não deu tempo, né? Deu algum problema, eles não puderam. Falou, professor, você vai ter que dar aula, né? A gente não vai poder apresentar seminário. Mas isso faltando 5 minutos para eu dar aula, né? Quer dizer, o aluno não está nem aí com a gente, né? Mas para mim também não tem problema. Então foi naquele caminho que eu estava indo para a sala de aula, eu falei, vamos jogar para os caras, né? Então eu falei assim, olha, eu quero que vocês pensem qual é a relação que vocês têm, e não precisa dar conceitos, porque conceitos a gente vai desenvolver para frente, de microbiologia, nutrição e a vida assim, cotidiana das pessoas. Como é que vocês podem começar a correlacionar isso? E a primeira coisa que veio foi aquela maldita história, nem sei quanto tempo é mais, né? 5 segundos eu acho que é. Quanto tempo o pedaço de pão cai no chão, né? Quanto tempo ele pode ficar lá no chão e se contaminar? E aí eles começaram, falei, vou deixar correr a coisa ali e eu vou só, né, discutindo com eles alguns pontos, né? E foi indo, foi indo, foi indo. Então, basicamente, o conceito que eu percebi ali é o seguinte, né? As pessoas, elas têm medo de bactérias. E veja, pessoal de graduação que está entrando nesse nível, vai trabalhar com micro-organismos, está trabalhando com micro-organismos comigo. Então, elas têm esse conceito, nossa, se o pedaço de pão que cai ali pegar as bactérias do chão, eu vou ter problemas, né? Então você vê, é o pensamento normal das pessoas. Nossa, se eu entrar em contato com bactérias, eu posso ter problema. E aí eu comecei a jogar para eles exatamente isso. Cara, o pão já estava contaminado com bactérias. A manteiga já estava contaminada com bactérias. O chão, tudo bem, estava contaminado. Mas a sua boca está contaminada. E a gente nem chama de contaminação, né? Que dá essa ideia também. Mas a tua boca está cheia de bactérias, teu esôfago, teu estômago, mesmo com aquele pH ácido, tem bactérias. Teu intestino, meu Deus do céu, tem vários planetas terras ali dentro, de tanto micro-organismo que tem. Entendeu? Então, na verdade, a ideia que deveria ser, eu peguei bactéria do chão e vou. Não, na verdade, vai depender dessas bactérias que estão no chão passarem por barreiras. Pode ser que tenha alguma que seja patobionte, alguma que possa causar problema, mas ela vai ter que brigar com as bactérias que estão na sua boca, porque elas conquistaram aquele nicho. Vão ter que brigar com as bactérias que estão no estômago, vão ter que brigar com as bactérias que estão no intestino. Entendeu? Então a gente tem uma homeostase bem feita. E essas bactérias que estão com a gente, a espécie humana nasceu, já tinha bactéria ali. As espécies que vieram antes já tinham bactérias, né? Então isso que de repente não, né? Não é assim também, né? Porque esses são conceitos científicos elaborados. Mas você entende que as pessoas não têm a menor noção, né, do mundo microbiano. Então elas acham, não, é só bactéria que está no chão. E, na verdade, todo o ar, toda a superfície ali está contaminada, né? Contaminada assim, ela está servindo de ecossistema para bactérias. Então, eu acho que uma das primeiras grandes barreiras é exatamente isso. As pessoas não terem essa visão que a gente tem, não é que é visão de microscópio, né, que a gente vê bactéria em tudo quanto é lugar, mas essa visão que elas estão em todo momento, todo lugar, elas sempre estão com a gente, em tudo que a gente está fazendo. Então, essa é a grande barreira. Né? Essa é a grande barreira. Porque ela sempre acha que é compartimentalizado. Olha, eu tenho bactérias ali e eu estou aqui. Não, elas estão dentro de você, né?
Essa história dos 5 segundos para pegar a comida do chão realmente é algo que marcou muito a minha infância, porque depois de um tempo eu até começava a pensar, será que a bactéria conta 5 segundos para atacar o alimento? Enfim, muito bom ouvir toda uma explicação científica para isso. Mas Marcos, você poderia dar um exemplo de bactéria que as pessoas acham que é do mal, entre aspas, né? Mas que na verdade é benéfica? Então, eu acho que hoje em dia, em termos de saúde, né, isso ficou uma coisa muito importante. Porque, assim, vamos pensar em várias fases da nossa vida. Quando você pensa no jeito que você nasce, a coisa microbiológica já pega. Porque se você nasce do parto normal, o neném, assim, ele está sob a proteção imunológica de mami, da mamãe, né? E quando ele nasce, ô filho, tá por sua conta agora, te vira, né? Essa parte imunológica dele se proteger molecularmente da toda agressão que ele pode receber. Só que se ele nasce de parto normal, ele vai recebendo a microbiota da mãe, tanto a vaginal como a intestinal, um parto normal, né? Então ele recebe tanto da vagina como do bumbum de mame. E esses micro-organismos vão fazer a primeira invasão microbiana, e como era da mãe, são micro-organismos que aprenderam a lidar com o sistema imunológico humano. Então eles coordenam, eles têm vários sinalizadores que dizem, olha, eu sou do bem, não me ataque, vê se leva esses teus tanques de guerra para outra bactéria, eu não, eu sou teu amigo, estou te ajudando, vitamina, tal, estou degradando a comida para você, estou produzindo nutrientes para você, tal. Então são essas bactérias que o neném vai pegar. Então ele vai começar a colonização, a história microbiana dele, com o que ele pegou da mãe, né? Aí que eu digo de consciência, né? Se você tem um parto cesárea, sinto muito, entendeu? Você perde esse começo. Você vai pegar outras bactérias, você vai pegar uma sucessão incolor completamente diferente. E isso pode ter reflexo na tua saúde futura. Pode ter, e tem vários estudos que mostram isso. Aí eu digo para você, que nem você falou, essa outra pergunta é ótima, né? É assim, será que a gente colocando essas percepções, será que a pessoa pode mudar? Se você começa a colocar isso sistematicamente, mais pessoas falam, puxa, mas parto normal então é uma coisa melhor para a minha saúde. A gente deixaria, isso é um sonho também, né? A gente deixaria de ser um dos países com a maior taxa de cesáreas do mundo. O Brasil é um dos países que mais pratica o parto cesariano do mundo. Então você vê o impacto que isso tem na vida das pessoas, né? E aí você vai para a alimentação, quando você começa a entender que o que você come, né? E você tem até aqueles conceitos, né? De você ter uma microbiota que não vai te ajudar na tua saúde, enquanto que tem microbiota que vai te ajudar. Quando eu digo microbiota, é o conjunto de micro-organismos que estão lá no teu intestino, microbiota intestinal. Então tem uns caras que vão pegar aqueles alimentos e vão produzir metabólitos úteis para a tua saúde. E tem outros caras, né, que não estão muito, porque eles não conviveram com a espécie, eles não evoluíram com a espécie humana. Perfeito, ótima explicação. Aproveitando que você falou do nascimento, como que nasceu o Micromuseu? Vocês fazem parcerias com escolas ou instituições? Na verdade, assim, o micromuseu nasceu aqui no setor de ciências biológicas e ele tem uma exposição ali em cima no setor, né? Então são os modelos, as estantes antigas que a gente tem, né? Eu achava elas tão lindas, né? Mas o modelo novo é mais bonito ainda. E a gente guarda. Então, na verdade, a gente está fazendo tipo um backup. As placas mais novas, elas vão para o Museu de Ciências Naturais e as mais velhas, elas vêm para cá. Né? Mas chega um momento, elas têm um tempo de vida, né? Aí a gente tem que descartar. Isso faz parte. A gente tem um projeto com a professora Angélica, né, lá da UFPR, e a gente tem os financiamentos, né? E nesses financiamentos, a gente tem essa visão itinerante do projeto. Então, isso aí já foi para a escola, foi para Maringá, né, foram várias cidades, né? E assim, o público inicial,
né, que mais assiste ali são as crianças. São as crianças ali do ensino fundamental. Mas os pais vão lá ver também, né? Todo mundo fica fascinado. E tem outro projeto também, que foi das cavernas, né, de Piraí do Sul. Tem o grupo aqui, do GUP, né? Não que isso tenha a ver diretamente com o micromuseu. A gente só utilizou esse negócio de cavernas, né? E assim, a gente tem umas bactérias que a gente isolou nas cavernas, e uma das coisas que a gente viu é que algumas delas têm um efeito antitumoral. Né? Então, tanto é que teve uma. E elas estão na exposição. Então, quando a criança vê, nossa, que coisa bonita, aí você vai ver, tem um monitor explicando, a gente está colocando QR Code lá, e vê que é antitumoral o produto que ela faz ali, é antitumoral. Nossa, aí fica aquela coisa fascinante. Aí a pessoa quer saber o que aconteceu. Mas eu lembro, assim, eu até brinco com o pessoal do GUP, né, o pessoal do museu, né? Eu falo para eles ficaram chateados com a gente. Que a gente lançou um livro, teve até uma reportagem na Globo sobre a gente e tal, né? Eu falei um pouco lá nessa reportagem e tal. E aí o pessoal ficou assim com inveja, né? Porque tinha o negócio da caverna, tinha as pinturas rupestres que são fabulosas. Fabulosas. Mas o pessoal só queria saber das bactérias. Então, assim, teve essa fascinação do pessoal. Então, entendeu? Era um evento para falar da caverna. E a gente estava ali, acessório. Só que aí o pessoal queria falar, nossa, foto da bactéria, cadê? Deixa a gente ver e tal, né? E aí a gente jogou isso também para o micromuseu, entendeu? Então é uma coisa fascinante. Eu gosto de ver aquelas placas. É muito lindo. Ah, e a gente está com um projeto aqui também, né, nesse negócio que você falou, de levar isso para escolas e tal. A gente está se associando com um curso de artes aqui. Então o pessoal está aprendendo a fazer pintura em placa, o pessoal de artes, né? Usando com uma paleta de cores as bactérias coloridas, né? E a gente está aprendendo a expandir a nossa capacidade de desenhos usando as técnicas deles, né? Então a gente está. São dois universos diferentes que a gente está tentando jogar aí para o micromuseu. E como combater a desinformação científica, especialmente em temas relacionados à saúde e microbiologia? Olha, essa pergunta é muito boa. E assim, vou responder de um jeito assim, bem realista, mas depois eu volto assim, para o meu lado sonhador. Não dá. Não dá para. Porque assim, eu acho que eu sou uma pessoa bem intencionada, eu penso assim na população, eu penso no além, né? Mas tem muita gente também que não pensa. Então, quando você coloca esse termo assim, eu estou combatendo, né, as informações, né, não legais em termos de micro-organismos e tal, tem um monte de gente também combatendo do lado deles lá as bactérias, combatendo essas informações. Então, isso assim. E eu sou tranquilo em relação a isso, porque eu acho que a vida é assim, você tem as suas ideias tal, né? Mas é meio que a gente tem que se conformar que a gente não vai mudar o mundo, né? Então eu tenho bem consciência disso, né? Mas a minha parte eu faço. Então eu sou um cara extremamente animado, eu tenho assim alunos fabulosos, né? Mas assim, a gente sempre vai ter vários muros, né? Vários muros. Alguns vão ser intransponíveis mesmo, né? É assim, e o que eu posso fazer assim, não é que eu uso como estratégia, eu sou assim mesmo, sou abobado mesmo. Então eu sou uma pessoa assim, bom humor sempre. Né, até ajuda a gente, sabe, a divulgar mais essas ideias, né? De fazer umas coisas legais, agregar um pessoal legal, tal, né? Então até fica mais fácil. Mas assim, um dia a gente vai conseguir que todo mundo veja bactérias como não. Então assim, o que eu puder fazer perto de mim, eu vou fazer. Aí quando tiver pessoas como vocês aí que divulgam, né, que passem isso aí para mais pessoas, né? Faço umas reportagens bacanas, isso vai para fora, tal. Melhor, né? Então vocês são as pessoas que compram essa ideia e vão tocando para frente, né? Mas assim, eu tenho, nossa, e sou tranquilo em relação a isso. Tanto é que eu acho que é direito das pessoas, né? Você tem pessoas assim, eu gosto de amarelo, gosto de vermelho, gosto de azul, eu odeio roxo. Mas vão ter sempre as pessoas que amam roxo, entendeu?
né? Não adianta você, né? Não, eu odeio isso. Não adianta. Então eu sou bem, nessa parte, eu sou bem pé no chão. Mas eu faço minha parte. Eu faço minha parte com tudo. Bom, professor, vamos encerrando por aqui. Tem algo mais que você acha interessante, que queira acrescentar? Então eu vou pedir um favor. Divulgue meu livro. Claro, claro, pode falar mais, por favor. Então deixa eu contar a história dele bem rapidinho. A Sociedade Secreta das Bactérias, né? A ideia sempre foi essa, mostrar um outro lado da bactéria, colocar conceitos, né? E de uma linguagem bem acessível, né? Para que as pessoas admirem as bactérias, as coisas que elas falam. Então são várias histórias. Aí eu tento colocar um pouco da minha linha de pesquisa ali, né? Só que esse livro foi lançado em 2020, plena pandemia. Então, assim, todo mundo odiando o micro-organismo, né, odiando o vírus, né, e eu com esse, mas nossa, eu não tenho ideia, assim, de quantos livros eu já distribuí por aí, né, e o pessoal que leu, assim, gostou bastante, falou que é como se eu estivesse conversando com a pessoa, é como se eu estivesse aqui, eu e você, ao invés de eu estar conversando com você, você estaria lendo o meu livro, né, e isso é uma coisa bem, bem gratificante, bem, bem legal. Mas é exatamente por causa dessa pandemia que eu também senti, né, essa questão da percepção que as pessoas têm de saúde e a relação com micro-organismos, que eu estou escrevendo o segundo livro. Né? Tá difícil, ele está na 320 páginas, eu continuo lidando com ele. E é sobre o vírus. É sobre o vírus. Ele é mais pesado, politicamente ele é mais pesado, porque eu estou mais revoltado, sabe? Com o que aconteceu com a população e tal. Então eu coloco lá. A primeira versão dele tinha 1000 páginas, né? Mas era muito ódio. Então aí eu cortei 700 páginas de ódio e tá com 300. Então, reforçando, o livro A Sociedade Secreta das Bactérias, do professor Marcos Pileggi, está disponível no site da editora Rima. Aí, se você gostar, você divulga, e se você não gostar, você finge que você não me conhece. Muito obrigado, Marcos, por essa conversa tão rica sobre o micromuseu e as bactérias. Aliás, a matéria Unindo Ciência, Arte e Bactérias está disponível no site do C2 e tem fotos do acervo lá do Museu dos Campos Gerais em Ponta Grossa. Leia a matéria e confira. Conexão Ciência.